bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo aqui com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Tô assim, ó, toda arrepiada porque acabei de acordar, gente. Só escovei os dentes e vim aqui gravar pra vocês. Hoje, gente, eu não vou gravar a rotininha de limpando a casa, porque eu fiz ontem. Ontem eu limpei tudo, a casa ficou limpa, organizada. Então, hoje eu não vou gravar aqui pra vocês limpando a casa. Hoje eu vou gravar pra vocês alguma receitinha. Vou gravar aqui de um pão que a gente sempre faz. E vou gravar também, vou fazer um pudim. E vou gravar também fazendo o almoço. Que eu até agora ainda não sei o que é que eu vou fazer, gente. Ainda vou olhar ali na geladeira, o que é que tem. Ainda vou ver o que é que eu vou preparar pra almoço. E é isso. Se você é novo ou nova aqui no meu canal, se inscreva, por favor, pra me ajudar a conseguir levar mais vídeo pra vocês. Aperta o sininho pra vocês não perderem nenhum vidinho meu. E comenta, gente, porque interagir no vídeo... Às vezes tem vídeo que tem 1000 e poucas visualizações, mas não tem nenhum comentário, ou tem 2. Então, eu preciso que vocês comentem também, façam pergunta. E é isso. Eu vou fazer a receitinha aqui do pão, depois vou fazer um cafezinho. Hoje não tem muita coisa aqui pra fazer aqui em casa, não tem muita bagunça, graças a Deus. A casa amanheceu organizada, né, gente? E, enfim, daqui vou pentear meu cabelo, vou colocar um creminho, vou botar um protetor solar no rosto, porque aqui o sol é muito quente, hoje tá marcando bastante calor. E é isso, gente. Se você tá gostando dos meus vídeos, gente, por favor, senta o dedinho aí e deixa o like, tá bom? E se inscreve no canal. Beijo. Vem comigo acompanhar meu vídeo. Bora fazer um pãozinho caseiro maravilhosas. Aqui, gente, tô colocando uma xícara de água morna e vou dissolver aí 10 gramas de fermento biológico, daquele seco. Aí coloquei 3 colheres de açúcar e vou dissolver bem. Vou mexer bastante para poder dissolver o meu fermento na água morna, gente. Aqui eu vou colocar 180 de óleo, vou colocar um ovo e vou mexer bem. E vou colocar também agora uma colher de sobremesa de sal. E vou mexer bem, gente. Para essa quantidade aí, gente, eu vou usar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu vou colocar aí dentro dessa misturinha minha. E vou misturar, para poder fazer a massa, gente. Aqui, gente, mexe, até virar uma massa. Vai virar uma massinha. Aí, gente, aqui eu polvilhei um pouco de farinha de trigo para poder amassar aqui minha massa. Amassar com a mão mesmo. E eu vou amassar ela até ela virar uma massinha bem lisinha. Então, eu vou amassar até ela ficar uma massinha bem lisinha, gente. Pra aí a gente tá fazendo esse formatinho dos pães. Aí, gente, se você quiser, pode polvilhar, pode colocar óleo aí na bancada no lugar da farinha de trigo, também dá super certo. Se ela tiver no ponto, se ela tiver meio mole, então eu indico mesmo a farinha de trigo. Que fica melhor pra poder você manusear a massa. Eu coloquei mais um pouquinho porque tava bem pegajosa, bem grudenta na mão. Coloquei mais um pouco, maravilhosas. Aí, gente, a minha massinha já tá quase pronta. Ela já tá bem lisa. Aqui, gente, eu fiz uma bolinha e deixei ela descansando por alguns minutinhos. Foi uns 2 minutinhos, mais ou menos. E aí, ela já tava prontinha, gente. Olha, ficou, gente, uma massinha bem gostosinha. Bem maravilhosa. Aí, gente, eu abri ela assim, ó. Pra mim poder tá cortando ela pra poder fazer os pães. Pra poder fazer os tamanhos dos pães. Aí, a quantidade de pão vai depender. Se você colocar os ingredientes certinho, do jeito que eu falei aqui, vai dar a mesma quantidade. Vai render, vai render aí 8 pães. Nessa quantidade aí, nesses ingredientes que eu passei pra vocês. Se vocês quiserem fazer mais pães, tiver uma forma maior, que caiba no forno. Essa daí é porque é a que cabe no meu forno, então eu sempre uso ela. Se vocês quiserem fazer mais, é só vocês dobrar esses ingredientes e colocar numa forma maior. Aqui,
Aqui, gente, eu fiz uma bolinha em todos, nos 8 pães. Aí eu vou, gente, eu tenho um rolo de pizza, de massas, mas na verdade eu tenho 2, mas eu não sei onde é que anda, não sei onde foi parar, não sei o que aconteceu, eu já procurei na casa inteira e não encontrei. Então, foi o jeito de eu fazer esse improviso, de usar essa garrafa aí. Então, gente, aí eu vim enrolando aqui meus pãezinhos, ficou assim, tem que enrolar bem enroladinho, pra ele, quando ele estiver crescendo, ele não abrir. Aí eu coloquei ele para baixo. Gente, esse pão, ele se chama suíço, pra quem me conhece, eu morava lá no Rio e trabalhava no Rio de Janeiro e trabalhava numa fábrica, eu tinha uma fábrica de pão, eu e meu marido. E a gente fazia muito esse pão suíço. Muito, era o que a gente mais vendia lá na fábrica. Então, só que, como eu fiz pra crescer rápido, eu coloquei água morna. Se você for fazer um dia antes, se você for fazer à noite, vamos supor que você vai fazer à noite pra assar de manhã, você troca a água morna pela água gelada. Aí ele vai crescer mais lentamente, vai passar a noite toda crescendo e no outro dia ele vai amanhecer grande. Se você fizer isso à noite, no outro dia ele vai amanhecer, ele vai crescer demais e vai ficar bombado. Gente, aqui ele já ficou prontinho, olha meus oito pães. E eu vou deixar eles dentro do forno pra crescer. Gente, desligado. Aqui, gente, ele já cresceu. Eu vou passar aqui em cima um ovo. Eu peguei um ovo aí, gente, e bati numa vasilhinha. E vou passar aqui em cima dos meus pães pra eles poderem ficar bem douradinho por cima. Aqui já passei em todos os pães. Agora, gente, eu vou colocar no meu forno a 180 graus. Eu já tinha deixado 10 minutos pré-aquecido. Aqui, gente, lá, ele ficou lá no forno, gente, por 40 minutos. E ficou assim. Essa delícia, gente, que cheirinho gostoso. Que delícia de pão, gente. Ficou perfeito. Gente, ficou muito gostoso mesmo. Ficou bem fofinho. Ficou bem fofo, gente. Olha isso. Olha que delícia, gente. O gosto. Perfeito. Aí, gente, eu já tinha comido um. Aí só tinha 7, porque eu já tinha comido um. Agora, gente, eu vou fazer um cafezinho aqui. Olha agora, meus amores, eu vou fazer um cafezinho pra poder tomar com aquele pãozinho que eu fiz. Que tá ali quentinho. E agora eu vou fazer um café maravilhoso, delicioso, gente. Muito gostoso. Aqui, gente, agora é bem cedinho. E aqui eu tô só ouvindo os pássaros cantando. Uma delícia. Uma santa paz. Aqui, gente, eu vou coar meu café. Vou coar meu cafezinho. Uma delícia, gente. Com aquele pãozinho quentinho. Que delícia. Né? Muito gostoso, gente. Gente, hoje é sábado e geralmente no sábado eu não gosto muito de fazer limpeza, não. No sábado eu gosto mais de descansar, fazer almoço e descansar. Olha, gente, olha essa paisagem. Olha que lindo. Agora está amanhecendo o dia. Olha que linda essa paisagem. Maravilhosa. Ai, muito lindo. Aqui, gente, o sol tá nascendo. Não nasceu, tá nascendo ainda. Ai, olha esse silêncio. Olha a casa de mãe. Olha esse silêncio. Eu sinto uma paz, gente, aqui nesse lugar, que só Jesus sabe. Não tem nem comparação lá do Rio de Janeiro, da onde eu morava. Nem se compara. Ali o sol já vai nascer. Aqui minhas galinhas. Aqui, meus amores, já nasceu o sol. Aqui. Olha que maravilha, que perfeição de Deus, gente. Aqui, gente. Ai, que lindo. Gente, eu amo. Às vezes eu boto a cadeira aí e tomo café aí, olhando, admirando essa vista maravilhosa. Que é lindo quando o sol está nascendo. É lindo, maravilhoso, gente. Agora, gente, eu vou aqui fazer uma diquinha pra vocês, que é a diquinha do coentro. Você tá com o coentro aí na geladeira, deixa aí na geladeira, fica estragando. Então, é só vocês cortar picadinho, bem picadinho mesmo, e colocar pra congelar. Gente, além de adiantar o serviço, ainda a gente não perde o coentro. Aqui a gente planta, é muito raro a gente comprar, só que dessa vez a minha mãe está trabalhando, então ela não teve tempo de plantar mais cedo, então o que tinha acabou e ela plantou essa semana. Então, até os coentros crescer, a gente vai comprando. Então, eu comprei logo 3 molhos. Eu fui lá na rua e comprei esses 3 molhos aí, gente. Aí, tô cortando picadinho, que vai dar pra vários dias. Eu vou colocar eles num tapoé. Vou colocar num tapoé quadrado, vou amassar eles com uma colher. E quando eles congelar, gente, eu tiro ele da vasilha e corto em cubos. Aí, gente, fica maravilhoso, porque ele não estraga e ainda você tem coentro. Aí dá pra bastante dia, gente. Não pode faltar um coentrinho na carne, no feijão. Eu amo, né? Uma delícia. Aí, gente, eu vou colocar lá no congelador e vou deixar ele
congelar pra depois eu quebrar ele. Aí, gente, eu vou fazer outra diquinha aí, que é do alho. Eu tô me adiantando, gente, porque hoje é pouca coisa pra fazer aqui em casa. Não vou dar faxina, nem vou... A casa tá limpa e organizada. Aí, gente, eu descasquei aí 3 cabeças de alho, coloquei um pouco de sal e o segredinho pra ele não amargar e não ficar escuro é o azeite. Você pode estar colocando também uma colher de azeite ou uma colher de vinagre. Aí, gente, eu coloquei 2 colherzinhas de azeite, porque eu gosto que o alho fica bem molhadinho. E aí fica bastante dia, gente, na geladeira. Fica bastante dia na geladeira e não estraga. Aí você adianta o seu lado, quando você tá na correria, você vai lá e é rapidinho pra fazer um arroz, pra fazer um feijão, colocar no arroz, no feijão, na carne, em tudo, né? E eu amo alho, então eu sempre faço isso, gente, porque todo dia ficar só com alho, triturando, acaba que a gente na correria do dia a dia, a gente que é dona de casa, quem é dona de casa sabe que isso aqui é um adianto, né? Então quando eu tenho um tempo e eu tô com alho aqui em casa, eu faço isso, gente. É muito bom e prático. A minha mãe, depois que eu dei essa dica pra ela, minha mãe faz. Minha mãe deixa, ela faz os potinhos, bota na geladeira e fica bastante dia sem ficar usando alho. Aí, gente, meu alhinho aí, olha, rendeu esse potinho aí, que não dá muito não. Aqui em casa eu gosto muito das comidas, bastante alho. Não dura muito aqui em casa não. Mas, gente, eu vou fazer um pudim, gente. Fazer um pudinzinho pra sobremesa do almoço, depois do almoço. Aí, gente, eu coloquei 4 ovos. Aí, gente, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. Eu não sei nem que marca é essa daí, já até esqueci. É uma marca, não é das melhores, mas também não é das mais ruins que eu compro. E era que tinha aqui em casa, então foi ela mesmo. Aí, gente, coloquei 4 ovos, uma caixa de leite condensado. E agora eu vou colocar, gente, a mesma quantidade da caixa de leite. Não deu pra completar, gente. Aí eu vou colocar um pouquinho de água aí. Tem problema nenhum, gente. Não vai danificar o seu... É porque só tava com esse leite aqui, gente. Aí eu botei um pouquinho de água e não vai fazer diferença nenhuma no seu pudim. Porque não é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Então pode fazer que dá. Faltou leite, colocou um pouquinho de água. Gente, outra coisa, outra diquinha. É uma colher de farinha de trigo. Que rende. E coloquei também uma colher. Eu gosto de colocar amido de milho. Mas tô sem amido de milho. Então eu coloquei uma colher de tapioca. Tapioca fresca peneirada. E vai dar o mesmo resultado. Gente, não é a primeira vez que eu estou fazendo esse pudim. A gente, lá no Rio de Janeiro, lá eu morava no Rio. Então lá eu fazia bastante. A gente fazia lá na fábrica. E é só deixar bater aí, gente, uns 3, 4 minutinhos, bem batido. Aqui eu vou fazer minha calda, que é bem simples. É só colocar uma xícara de açúcar. Vai depender da quantidade do pudim que você vai fazer. Eu já tô fazendo um pudimzinho normal mesmo. Aí eu coloquei 240 de açúcar. Aí, gente, eu vou deixar aí, ó, virar um caramelo. Vou mexer, ter que ficar mexendo, gente, até dissolver esse açúcar todinho aí. E mexe, mexe, mexe. Gente, eu amo pudim. Eu sou apaixonada por pudim. Mas eu não vivo fazendo por conta do açúcar, pra evitar muito doce, essas coisas. Mas lá no Rio de Janeiro eu fazia muito. A gente fazia na fábrica todo final de semana. A gente fazia 3, 4 da forma menor. E a gente assava lá no forno da gente e levava pra casa. E ficava a semana inteira comendo pudim, gente. Porque não fica na geladeira, não estraga. E era muito bom. Mas hoje em dia eu faço... É muito difícil. Uma vez no mês eu ir lá. E às vezes passo até 2, 3 meses sem fazer. Né? Gente, aqui já virou minha caldinha. Olha que linda. Olha como ficou perfeitinha, gente. Agora, gente, eu vou adicionar aqui 5 colheres de água. Colheres bem generosas de água. Coloquei aí nesse copinho. Coloquei 5 colheres aí. Eu vou colocar, gente, eu tenho que ser devagarzinho. Pra não respingar em você. Não joga de uma vez não, porque é perigoso, gente. Por isso aí ele joga a calda, né, na cara da gente. Então é perigoso. Então eu coloco aos pouquinhos. Vou colocar nela aos pouquinhos. Até ela ficar assim, ó, gente. Olha que maravilha, bem grossinha. Ficou, ó, perfeita. Gente, esse aí é o ponto. Já está no ponto. Olha que maravilhosa, já desliguei. Aí eu fui aí já colocar na minha forma. Gente, e ficou maravilhosa essa calda. Ficou muito boa mesmo. Ficou o ponto que eu queria. E ficou muito boa. Tem que ter cuidado, gente, que a forma fica ultra mega quente. Muito quente mesmo. Aí nessa hora, gente, eu já tava queimando os dedos aí. Tava já queimando os dedos mesmo. Tem que ter muito cuidado, porque é muito quente. Aí, gente, como ficou minha forma. Tem que ter cuidado, gente. É bom com paninho, coisa. Gente, aí eu vou colocar a minha massa. Aquela massa que eu deixei batendo. Vou coar ela. Porque fica uma espuminha por cima. Então, essa espuminha é melhor você não colocar. Porque assa o pudim mais rápido. Então, eu coo ele pra deixar essa espuminha fora. Essa espuminha aí eu não coloco, gente. Aí, gente, tá ótimo.
Agora eu vou colocar numa panela em banho-maria. Gente, tem que ter muito cuidado mesmo na hora que você for colocar água, a quantidade. Porque se ficar muito... Eu, no começo, eu apanhei muito fazendo pudim. E eu não me ligava nessa questão da água. E acabava que eu estragava meu pudim, porque a água subia. Ela fica borbulhando muito mesmo. E ela entra dentro do pudim. Então acaba estragando o pudim, porque ele vai demorar muito pra cozinhar. Às vezes fica muito mole. Quando você vai tirar, quebra tudo. Então, gente... É 2 diquinhas que eu dou pra vocês. Ter muito cuidado na hora da água. E aí, na hora do papel alumínio também é muito importante. Porque você tem que selar todos os lados, fechar bem fechadinho, pra não poder entrar água, gente. Porque se entrar, dá rede no nosso pudim. Então, eu sempre tomo bastante cuidado nessa parte. Depois disso, nunca mais errei no pudim, gente. Depois que eu acertei essas diquinhas de colocar farinha de trigo, o amido de milho. Porque, gente, o amido de milho e a farinha de trigo vai ajudar seu pudim a ficar pronto mais rápido. E não muda nadinha no gosto. O pudim fica gostoso do mesmo jeito. E essa diquinha da água também. E a diquinha do papel alumínio. Tem que deixar ele bem fechadinho. Eu faço assim, gente. Aí eu vou colocar aí na minha água. Se caso precisar, você olhar e ele não tiver bom, a água estiver secando, você puxa o pudim para um lado, coloca mais um pouquinho, com bastante cuidado para não cair no pudim. E deixa cozinhar mais um pouco. Entendeu? Não tem necessidade da gente colocar ele com muita água, porque eu corro o risco de entrar dentro. Aí, gente, tampei. E vou deixar aí. E vou deixar 20 minutinhos, depois vou dar uma olhadinha, vou deixar e vou olhando. E aí, gente, ele ficou prontinho. Gente, ele ficou 40 minutos. Ficou 40 minutos no banho-maria. Ele deu uma secada e eu coloquei mais um pouquinho de água. Eu olhei ele com 25 minutos e ele não tava bom ainda. E a água tava secando. Eu coloquei mais um pouquinho de água e deixei finalizar. Aí ficou prontinho. Aí, gente, ele já tá frio. Eu fui fazer o almoço e deixei ele esfriando. Gente, não gravei o almoço pra vocês, porque hoje eu tava meio com preguiça de gravar o almoço, né? Porque hoje acordei bem cedo, já fui fazer o pão, fazer as coisas. Falei, gente, eu não vou gravar o almoço hoje, no outro dia eu vou gravar direitinho. Então é isso, gente. Aí eu fiz aí, gente, olha que perfeição. Ficou perfeito. Gente, esse pudim ficou uma delícia. Que delícia, gente. Ficou muito bom. Olha isso, gente. Olha que delícia. O cheirinho aqui tá delicioso. Aqui, gente, meu almocinho, não gravei pra vocês. Aí, gente, é fígado. Não tinha cebola. Eu amo fígado cebolado. Aí é maxixe. Fiz um macarrão, um alho e óleo, um arroz. Não tinha cebola, gente, eu esqueci de comprar. Então foi fígado sem cebola mesmo. E aí, gente, fui lá no pé de maracujá. Não gravei pra vocês, porque meu celular tava descarregando. Eu fui botar pra carregar pra poder gravar aqui fazendo suco. Aí, gente, eu fui lá no pé, que é aqui atrás do meu muro. Eu fui tirar esses maracujá aí pra poder estar fazendo um suquinho para o almoço. O almocinho já tá pronto, a sobremesa. Então, vou fazer esse suquinho aí pra finalizar pra gente poder almoçar. O suco de maracujá, gente, é uma delícia. Aqui a gente ama. Todo mundo aqui ama, gente. Ai, que delícia, gente, que delícia. Eu amo suco. A minha filha ama, meu marido ama, todo mundo ama. Ai, que delícia, gente. Aí, gente, vou bater aí. Agora já tá prontinho, eu vou coar aqui e já tá pronto, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado no meu vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar, por favor, que me ajuda muito. E é isso, gente, suquinho pronto. Tchau, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.